Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como barro nas mãos do oleiro. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da sua vontade. Muda-me, Senhor, muda o meu coração. Molda-me, Senhor, troca o meu coração prostrada aos teus pés. Me rendo, ó Pai, cumpra em mim seu querer. Muda o meu coração. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como barro nas mãos do oleiro. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da sua vontade. Muda-me, Senhor, muda o meu coração. Molda-nos, Senhor, molda-nos. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Este louvor nos lembra a oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Que o Senhor faça esse transplante na nossa vida. Que o Senhor faça o transplante do nosso coração para que tenhamos um coração puro. E neste momento, nós vamos orar ao nosso Deus. A pessoa que vai transmitir a mensagem já está conosco? Sim, irmão Marcelo. Amém. Irmão, vamos orar? Vamos fazer 2 orações? Sim. Então, vamos dobrar os nossos joelhos. Você faz uma e eu faço a outra oração. Ok. Bom Deus e bom Pai, nosso Criador, a Ti pertence todo o universo, Senhor. Criaste todas as coisas e pelo Teu poder mantém todas as coisas. E aqui estamos nós nesse planetinha que é uma poeirinha da Tua criação, neste dia recebendo o Senhor como hóspede especial. Apesar de tudo ser Teu, o Senhor nos concedeu este planeta e nós temos o privilégio de recebê-lo como visitante especial. Mas queremos mesmo, Senhor, é tê-lo em nosso coração, na nossa mente, através do Teu Espírito, para que só assim, Senhor Deus, movidos pelo Teu Espírito, possamos render um verdadeiro louvor, uma verdadeira honra e representarmos a Ti a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará por nós. Muito obrigado por esta sala, porque o Senhor tem propiciado ao seu povo uma diversidade, Senhor Deus querido, de canais, de bênçãos, de pessoas, de instrumentos, Pai querido, que o Senhor tem usado. E nós, Senhor Deus querido, só podemos nos render
em gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tudo vem de Ti, tudo provém de Ti, e assim pedimos, Senhor Deus, nesta reunião, que tudo venha de Ti, proceda de Ti, que é o capacitador de todos. Pedimos capacitação, Pai querido, pedimos a iluminação do Teu Espírito, a Tua companhia em nossa reunião, nos abençoando também com a presença de Teus anjos, Senhor Deus, espancando as trevas, afastando todos os anjos maus, aquietando o nosso coração, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos por todos os participantes, aqueles que não puderam ainda se conectar, aqueles que hoje, por algum motivo, não vão poder estar conectados, provavelmente em outros grupos, em outras salas. Nós pedimos que o Senhor abençoe o seu povo, Senhor Deus, espalhado por este mundo. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos e pedimos. Amém. Amém. Pai querido, continuando a oração do teu servo, continuando o clamor, aqui estamos, Pai. Viemos para te adorar. O Senhor nos convidou e estamos aqui para dizer sim, Pai. Nós aceitamos o convite do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados do teu povo. Lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus e faça de nós novas criaturas. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos refletir o caráter do nosso Jesus. Ó Pai, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Tome o teu servo em tuas mãos e fale conosco, nos corrija, nos repreenda, nos ensine, nos eduque, para que sejamos o sal da terra, Pai, para que sejamos a luz. Faça a tua vontade na nossa vida. Aqui estamos, toma os nossos corações para ser inteiramente teus. E no mesmo pensamento do nosso irmão, nos ajude a viver este pensamento, tudo pelo Senhor, para o Senhor. Amém. Fica conosco, nós oramos e te agradecemos pelas bênçãos especiais que o Senhor está derramando sobre cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão Marcelo, aqui nós costumamos dizer que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Com certeza, irmãos. Bom dia a todos. Todos estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Eu vou tentar compartilhar minha tela hoje aqui. Vamos ver se eu aprendi. Está aparecendo a tela aí? Sim. Então tá. Irmãos, eu já sou muito ruim de tecnologia e de comunicação pelas redes sociais. Aí eu ainda quebrei meu celular há alguns dias e fiquei sem me comunicar com muitas pessoas e eu queria acompanhar o grupo, porque a gente ficou de agora no mês de janeiro, nós ficamos de falar mais um pouco sobre música. Eu tive vendo aí um pedacinho, porque eu consegui, através do meu filho aqui, recuperar alguns contatos. Meu celular está no concerto, né? Então, eu fiquei sem os contatos para poder saber o que aconteceu no grupo aí. Eu tive aí vendo aí, parece que o irmão Castilho, o irmão Roberto fez 3 apresentações aí sobre música, para a gente não incorrer em um bis em idem aí, né? E cansar os irmãos. Eu vi um pedacinho, foi o que eu consegui, mas a conexão caiu no sábado passado, da apresentação que o irmão fez, muito boa. E é isso, irmãos, Deus tem trabalhado para nos preparar, para nos ajudar, né? Eu vou ter essa imagem aí, que essa capa de um disco, ela apareceu na minha casa quando minha irmã fez 15 anos, né? E eu até os 4 anos de idade eu era católico. Eu comecei a frequentar a igreja adventista aos 4 anos com a minha mãe, escondido do meu pai.
E lá em casa, meu pai gostava muito de samba, de músicas do mundo, né? Minha irmã também, pagode, samba, e meu irmão de rock. Eles eram bem mais velhos do que eu sou temporão, né? Eu sou o caçula da família, e quando eu me batizei na igreja, aos 10 anos, né? Então, eu não tinha tido contato nenhum com música. Eu gostava de músicas do Inário, que eu ficava muito na casa da minha avó e da minha tia. Eu sou temporão da minha mãe é temporão da família dela. E a família da minha mãe é pioneira no Adventismo aqui no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, que agora eu não moro mais no Rio, moro no Espírito Santo. Então, eu não tive muito contato. Eu tive vendo aí, o irmão Roberto indicou aí o Nando Batista, se não me engano, um jovem muito abençoado. Estive vendo na internet alguns videozinhos. Como é bom quando alguém, Deus complementa as coisas, quando alguém tem a prática, quando alguém conhece. Porque, irmãos, o que eu conheço é muito de leitura, de teoria, né? Quando tem alguém... Eu mesmo já cantei num coral mais antigo do Brasil, o Coral Wagner, da Igreja Central de Campos, Igreja Adventista Central, em 2 conjuntos, mas eu era sempre aquele que todo mundo tinha que esperar, eu não pegava a música e segurava o coral, segurava o conjunto. Não tenho o dom, tenho muito esforço para entender, para poder conseguir cantar, né? Mas não tenho aquele dom. Meu filho e minha esposa, minha filha tem um dom natural, né? Da música, aquela coisa no veio, né? Então, irmãos, tá passando aí os slides direitinho? Sim, irmão. Então, Esse aí foi meu primeiro contato na igreja com música, né? Já no início da década de 90, eu, como era um consumidor, apesar de eu não ser cantor, eu sou um consumidor de música. Eu sempre tive todos os CDs, né, da igreja, arautos, tudo. E eu comecei a perceber as músicas da coletânea jovem mais agitadas, mais... Eu não sabia sobre essa questão de ritmo e tal, mas eu sentia que tinha algo ali que incomodava, até porque a experiência, como eu falei com os irmãos, é que eles gostavam dessas músicas mais rítmicas, né? E isso não me fazia bem, mas eu não sabia o porquê. Então, através da leitura desse livrinho, eu recebi nesse congresso aí, na FAD Minas, né, em 2006, onde o pastor Ayrton Killer era ainda diretor de música da divisão sul-americana, já eleito presidente da divisão. E o autor desse livro aqui é Ellen White, mas é uma compilação feita pelo pastor Alberto Tim, a pedido da divisão, né? E aí, nesse período aqui, foi que eu comecei a despertar mais e retornei lendo alguns livros. E eu estou botando aí na tela, quem quiser printar a tela, esses foram os livrinhos inicialmente, né? Nos Bastidores da Mídia, do Michelson, mas o Michelson depois, em 2010, fez uma palestra lá na Unasp. A gente mandava os regentes de coral, eu dirigia um coral jovem na Igreja Central, minha esposa uma orquestra, e a gente teve lá a oportunidade de saber dessa palestra dele, e depois a gente tinha assistido sobre o poder da música. Em 2008, se não me engano, esse livro aqui, Novo Ritmo, do pastor Ivor Mayer, ele também tem uma experiência parecida com a do Nando Batista. Ele era cantor de uma banda famosa. Quem puder assistir o testemunho do pastor Ivor Myers, eu não tinha assistido ainda, não sabia que tinha material disponível, assim, vídeos na internet. Depois, em 2014, se não me engano, eu fui ver uma palestra dele. Eu tiro muito material também, de algumas coisas que ele fala, né? Como citaram aqui, vocês vão ter o privilégio aí do Dr. Hélio Potin. Aquela semana que eu tive falando lá, eu plagiei muito material dele. Ele fala com muita propriedade, porque a área dele é a área de saúde, né? A área científica de saúde, sobre os efeitos da música no corpo. Então, esse livro aqui, Miguel Bispo dos Santos, ele é mais assim para jovens. Eu usei no coral lá,
mas na área assim, de música secular, apesar de tocar um pouco em música sacra também. Aqui também ele fala do envolvimento, o irmão Roger Monod fala do envolvimento das bandas de rock, das jazz, blues, com o satanismo, né? Esse livro aqui foi aonde os médicos aqui, todo o livro da Casa Publicadora, tá, irmãos? Eu fui ver o envolvimento da questão do rock soft, rock romântico, qualquer rock, mas esses aí são mais usados, né, na liberação daquele hormônio, da gonadotrofina, né, a liberação de hormônios sexuais. Esse livro aqui também, Cristãos em Busca do Êxtase, do Vanderlei Dornelles, ele já tinha feito um livro pelo Naspress, esse livro aqui muito bom, traz toda a parte aí histórica da música, toda a parte do envolvimento com como é que a música ela esconde a questão da adoração pagã, né? Baseada em rock, música ritmada, orgias sexuais e drogas, né? E algumas histórias da Bíblia, é claro, e o Espírito de Profecia, não só esse livro de música, mas a série O Grande Conflito, né? Não coloquei aqui. Mas, irmãos, voltando aqui, a música, a gente sabe pela escola profética que quando Deus repete alguma coisa, muitas vezes, no mesmo lugar, a gente tem que estudar aquele contexto histórico que está ali, o contexto cultural, para a gente poder entender que Deus está repetindo alguma coisa porque Ele quer chamar atenção para aquilo. E eu gostaria de chamar atenção aqui para esse texto aqui, de Daniel 3:7. Lá em Daniel 3, Nabucodonosor levanta uma imagem, né, de ouro. Nós sabemos que há um paralelismo entre Daniel 3 e Apocalipse 13, aonde a segunda besta levanta uma imagem à primeira besta, uma imagem para adoração. Então, tem a ver com o contexto de adoração, o contexto religioso. Nós sabemos que Nabucodonosor fez um decreto de morte para quem não adorasse a imagem. Nós sabemos em Apocalipse 13 que a besta vai fazer um decreto de morte para quem não adorar, quem não reconhecer essa promíscua autoridade civil religiosa misturada, né? Que é a imagem da besta aí, abominação desoladora. O estabelecimento do domingo, né? Como abominação desoladora. Então ele diz aí, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, as nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro. Reparem que essa expressão bíblica, né, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, eles possuem imagens bíblicas, né? Todas as nações, lembra que Jesus falou, e este evangelho será pregado a toda nação, tribo, língua e povo, Mateus 24:14. Lembra que o povo do advento, os milenitas, olharam para Daniel, para Apocalipse 10, e aí depois entenderam, depois da decepção pelo verso 11, que aquele livrinho que eles comeram no verso 10, que era o livro de Daniel, aquela mensagem, eles deveriam ainda profetizar a muitos povos, nações, tribos, línguas e povos, da Apocalipse 10, 11, e também em Apocalipse 14, no versos 6 e 7, na primeira mensagem ali, o anjo é visto tendo o evangelho eterno para proclamar a toda nação, tribo, língua e povo. Há uma concorrência. Babilônia também tem uma mensagem a proclamar a todos os homens, todas as línguas, todos os povos, todas as nações. E é a contrafação do mal. E ela é exposta aí em Daniel, capítulo 3. Mas lá apenas 3 jovens hebreus leais a Deus não se deixaram envolver pelas músicas e pelo clima do culto pagão. Então, vamos dar uma olhadinha nesse capítulo 3 aí. Lá no verso 5, é dito assim, quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música. Ou outras versões aí de vocês vão ver assim, de toda sorte musical, né? De toda a qualidade de música. Prostrar-vos-eis e adorareis
a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então, a linguagem aqui continua: levantar uma imagem, prostrar e adorar. É um culto. É um convite a um culto. A princípio é um convite, nós vimos lá depois que ele decretou a morte de quem não adorasse, né? Mas esse culto ia ser introduzido através da música. Vamos ver o próximo verso, verso 7, no mesmo capítulo. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda espécie de música, né, todo gênero musical, né, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Agora o verso 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles, e toda espécie de música, novamente, todo estilo musical, né, todo gênero musical, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Agora o verso 15, irmãos. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvis o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, novamente, no mesmo capítulo, 4 vezes, no verso 5, no verso 7, no verso 10 e no verso 15. Deus colocou essa artimanha do inimigo aí revelada. Ele usaria a música, né? E se há um paralelo entre Daniel 3 e Apocalipse 13, perdão, nós temos que estar atento a isso aí. Se Deus coloca 4 vezes essa mensagem aí, que seria usada a música, né? Se esse capítulo é um tipo, né? Nós sabemos que os 6 primeiros capítulos de Daniel são um tipo, né? Do que Deus vai revelar nos outros 6 últimos capítulos, uma tipologia. Então vamos dar uma olhadinha aqui no livro Cristãos em Busca do Êxtase, página 208. O musicólogo Ernest McLean afirma que, olha o que ele afirma aí, a cultura de Babilônia incluía uma escrita cuneiforme, um sistema sexagenal de matemática baseado no número 6, um panteão de divindades, uma literatura considerável e um repertório de instrumentos musicais importantes o suficiente para serem classificados entre os princípios divinos. Então, para eles, além da literatura, da matemática, né, do panteão de divindades, eles tinham uma importância grande que eles davam no culto à música, para incluir esse repertório todinho em instrumentos musicais. Segue aí. No mesmo livro, John Paul Tainer, professor de Antigo Testamento, diz que, no ritual de Nabucodonosor, a música provavelmente solenizou e intensificou a cerimônia. Preste atenção nas expressões aí, porque nós vamos dar uma olhadinha no Concílio Vaticano II, da Igreja Católica, entre 1962 e 65. Reparem bem aí, nós sabemos que a imagem da besta está sendo restaurada, né? Que não podemos até dizer que completamente já restaurada, já curada a ferida. Então, guardem essas expressões. A música provavelmente solenizou e intensificou a cerimônia. Mas não só isso ele diz. Ele afirma que a música, na verdade, serviu para agitar as emoções de todos e fazer o que aí? Amortecer os sentidos. Nós estudamos aí sobre os sentidos, aqui o principal, o lobo frontal, né? Principalmente o córtex pré-frontal, aqui é onde as sinapses, aqui é onde o certo e o errado, a tomada de decisões, né, são feitas. Então, a música serviu para agitar as emoções de todos e amortecer os sentidos. Uma vez que o rei tinha pessoas de diversas nações e religiões, ele precisava persuadi-las a adorar a imagem e prestar-lhe culto. Então, o primeiro passo que Nabucodonosor tomou aí foi o quê? Ele procurou agitar as emoções, persuadir, foi o poder de persuasão, de atração. E, irmãos, olhem essa colocação que vai vir agora, que eu vou colocar aqui de Ellen White. Esse texto também
ele é do Espírito de Profecia, ele casa muito bem aqui. Dê uma olhadinha assim, ó. A história se repetirá, ela diz. A falsa religião será exaltada. Reparem que naquele período que a gente fez uns estudos aqui em novembro, né, do livro Profetas e Reis, nós pegamos lá 1 Coríntios 10, de 1 a 11, principalmente o verso 6, o verso 11, que usa a palavra tipos, exemplos, em português, tipologia, a história se repete, as rebeliões, tudo que aconteceu com o povo de Deus, né? É tudo uma história em miniatura do que acontecerá nos últimos dias. Então ela diz, a falsa religião será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, não sendo santificado em coisa alguma, será exaltado como foi a imagem na antiga Babilônia. Então ela está fazendo uma relação aqui, direta, do decreto dominical com a imagem da antiga Babilônia. É claro, ela coloca com a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, e está lá no sermão profético de Jesus, em Mateus 24, 15, que essa abominação desoladora é o domingo, o estabelecimento da imagem da besta. Então, ela faz uma relação com aquele evento. Será que o domingo, a violação do quarto mandamento, o decreto dominical, tem alguma coisa a ver com música? Né? Olha o que ela vai complementar aí. A coação, irmãos, o espírito é o âmago do espírito romano, de Roma. Coação é a força, coação é a ameaça, né? É o último recurso de toda falsa religião. A princípio será tentada a linguagem da atração, como o rei da Babilônia tentou, usando o poder da música e da exibição exterior. Então ela está correlacionando que, novamente, a falsa religião vai usar o poder da atração, o poder através do poder da música e da exibição exterior. Se essa atração inventada por Satanás, por homens inspirados por Satanás, falhar em levar as pessoas a adorar a imagem, as chamas da fornalha estarão prontas para consumi-los. Signs of the Times, 6/5/1897. Está no comentário bíblico adventista aí, tá? Irmãos, olha que coisa impressionante que ela está colocando, a serva do Senhor. Ela está dizendo claramente, tem muita gente esperando que Roma, Babilônia, implante o decreto dominical e persiga todo mundo. Não. Primeira linguagem que ela vai usar é a da atração. Como fez o rei da Babilônia. O que ele fez lá? Nós vimos no verso 5, 7, 10 e 15. Ele usou a música. E ela está colocando aqui, usando o poder da música, né? Então, irmãos, a história deixa claro que Satanás aceita e promove toda sorte de música, todo gênero musical. Ele usa, ele era maestro no céu, né? E a usa com objetivos espúrios, a fim de escravizar as pessoas e afastá-las do Criador e do verdadeiro culto racional. Lembra que nós vimos aí o culto de Romanos 12, verso 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2 complementa, né, lá. E não vos conformeis com este mundo, com este século. Em latim, século não é cultura. Antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, precisa haver uma renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, a nossa arma está na palavra de Deus. A nossa arma está em oferecer a Deus um culto racional, com o corpo vivo e não doente, a mente. Por isso eu tenho batido aqui, quando a gente fala de música, está envolvido a alimentação. E Deus está trabalhando com a igreja, conosco, com todos nós. Eu vejo nesse grupo aqui uma bênção muito grande, Deus articulando. Não são os administradores daqui, não são os palestrantes daqui, é o Espírito de Deus, irmãos. A gente tem que crer dessa forma, que está trabalhando, para que a gente preserve as entradas de nossa alma, porque o inimigo vai tentar embotar aqui. Então, entretanto, Deus aceita somente a adoração e o louvor consciente de seus filhos fiéis. Por que, irmãos, que Deus só aceita a adoração e o louvor consciente? Porque ele é o Deus da liberdade. Então, ele quer um serviço voluntário, ele não quer escravos.
Então, começou tudo, então, no Concílio do Vaticano II, né? A estratégia de Roma, papal, para restabelecer o seu domínio sobre o mundo protestante, para terminar a obra começada no Concílio de Trento, onde iniciou ali, né, o movimento contra a reforma, e envolveu ocultismo, né, e teosofia. A coisa foi, o embrião lá foi se desenvolvendo, o maligno foi também desenvolvendo o seu filho, né? E aí que começou no Concílio Vaticano II. Vamos dar uma lidazinha em alguns trechos do Concílio Vaticano II. Celebrações musicais, o capítulo que eu retirei alguns trechos aqui. Na sessão de música, na liturgia, nós lemos: para que o fiel possa participar ativamente, com mais vontade e com maior benefício, é adequado que o formato da celebração e o grau de participação delas sejam variados o mais possível, de acordo com a solenidade do dia e a natureza da congregação presente. Até o momento, nada aí muito, mas aqui há um iniciozinho de uma valorização do momento litúrgico, da liturgia. Eu não sei aqui, o grupo é bem heterogêneo, eu não sei quantos aqui no grupo são adventistas de mais longa data, que perceberam que na igreja, né, no começo, lá na década de 70, eu ia com um papelzinho para anotar a ênfase, o momento auge do culto era a exposição da palavra, né? E nós tivemos, então, de lá para cá, eu lembro que nos anos 2000, iníciozinho dos anos 2000, o pastor Betero, que tinha ficado, acho que 15 ou 17 anos como departamental de desbravadores, pregou lá na Igreja Central e ele comentou que entregaram o púlpito a ele 11h30, né? A liturgia da igreja começou 10h20 e ficou grandona, tinha videozinho, momento da criança, momento da família, tantos anúncios, e a palavra foi suprimida, e ele disse que voltou e encontrou uma nova igreja, uma igreja diferente, né, de quando ele era pastor distrital, do início da carreira dele. E a gente pôde observar justamente isso na igreja. O momento litúrgico foi valorizado, a celebração, né? E é isso aí que esse texto está falando. Vamos para o próximo. Aumenta maravilhosamente o poder deles, dos membros da igreja, para pregar a Cristo e assim mostrar à igreja um sinal levantado entre as nações, para aqueles que estão de fora, um sinal sobre o qual os filhos de Deus dispersos. Quem são os filhos de Deus dispersos, irmãos? Quem são os filhos de Deus dispersos da Igreja Católica, da Igreja Mãe? As filhinhas, as outras igrejas, podem ser reunidos até que haja um rebanho e um pastor. Quem tem acompanhado os eventos desde 2013, com a subida ao poder do Papa Gregório, né? O Papa Bento, né? Ele começou, ele está tentando concluir aquilo que João Paulo II teve uma pausa com Bento, né? Mas que João Paulo II fez, que atraiu o mundo todo para segui-lo. E de lá, em 2014, teve uma reunião de um Concílio Mundial de Igrejas, em que o próprio Papa foi apresentado em um telão, né, falando com o Concílio das Igrejas, né, igrejas evangélicas, pentecostais, protestantes, é um concílio mundial de igrejas, e convidando para um abraço fraterno, né? E em 2015 eles foram, esses representantes, a Roma, ao Vaticano, né, em resposta a esse chamado, né, para ser um só rebanho, um só pastor. Ele usa a figura lá de linguagem de José e seus irmãos. Ele diz que os protestantes são ricos em teologia, em dinheiro, em templos, em instituições, né? Mas ele depois, no final, usa a linguagem que os irmãos José também eram ricos de dinheiro, tinham prata, tinham ouro, mas não podiam comprar a prata e o ouro. É o que ele fala lá. Ele está dizendo que está antecipando, nós vamos ter que ir até ele para poder comprar e vender. Como os irmãos José foram a José e tiveram que se ajoelhar, reconhecer que eles foram difamadores de José, eles falaram mal de José, foram invejosos.
É assim que eles esperam que vai terminar. O mundo protestante prostrado, eles veem a profecia deles dessa maneira, irmãos. E aqui, nessa constituição dogmática aí, da revelação divina que eles falam aí do Concílio Vaticano II, eles estão justamente traçando a estratégia para que os filhos dispersos, os filhos de Deus dispersos, possam ser reunidos. Logo depois de 2015, teve o Together, reuniões, todos juntos, a expressão, né? O Papa mesmo coloca a camisa Together, ele levanta a camisa assim. A Igreja Católica, através do movimento carismático, que começou lá em 78, na celebração da primeira missa carismática aqui no Brasil, em 12 de outubro de 1978. O Papa João Paulo veio aqui. A data até mudou, deixou de ser Dia da Criança para ser Dia da Aparecida, né? Quem é mais antigo aí lembra dessa mudança da comemoração do feriado. Então, o movimento carismático católico, eu passei há uns 10 anos atrás, na principal igreja da minha cidade, lá no Rio, e na catedral estava tocando músicas dos nossos ministérios de louvor. Eu não vou citar aqui os ministérios de louvores, né, irmão? Não vou ser aqui, porque alguns, a gente tem tempo diferente aqui, pessoas com tempo diferente de experiência espiritual, mas eram louvores da nossa igreja, e alguns da Igreja Batista tocando lá na catedral. E tinha uma guitarra, e tinha uma bateria. Então, essa similaridade, essa aproximação, tudo começou aqui. E para que os filhos dispersos vejam um sinal, né? O mundo vai ser envolvido em sinais, prodígios e maravilhas, segundo o que Paulo nos antecipou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, com todo prodígio de mentira, esse anticristo vai agir e Deus vai permitir a operação do erro, irmãos, para testar, para que aqueles que não acolheram o amor da verdade, ele diz lá, Paulo diz, sejam levados, né? Olha o que eles continuam dizendo aqui. O Vaticano II deu grande ênfase às celebrações cantadas ou musicais. Elas foram consideradas o estilo mais eficaz de serviço e celebração. Não é a palavra. Eles entenderam que a música, as celebrações cantadas, são o estilo mais eficaz de serviço e celebração. Dos documentos Vaticano II. Em todas as devoções populares, serão especialmente úteis os salmos e também as obras de música sacra, tiradas tanto do antigo como do mais recente patrimônio da música sacra, mas também dos cantos religiosos populares. Quem já teve a oportunidade de visitar a Bahia aí, né, e conhece um pouquinho da história da Bahia, né, eu já tive lá em Porto Seguro, em Cabral, alguns lugares rodando lá, e meu filho adora, né, ele quer ver aquelas igrejas e tal, a história, e eu fui mostrando para ele como que a Igreja Católica ela recebe os deuses de qualquer panteão, como os romanos, que é mitraísmo, irmão. O mitraísmo é a base da religião, não é o cristianismo. A religião católica é mitraísmo. Ela recebe, né, o panteão de deuses. E lá você tem São Jorge, tem todos os deuses do candomblé, as imagens nas igrejas católicas na Bahia. Então, dos cantos religiosos populares. Ou seja, se o candomblé usa tambores, usa músicas rítmicas, sincopadas, para tirar as pessoas do estado de consciência, levá-la com um estado de êxtase, né? E serem possuídos pelos deuses, vamos dizer assim, eles falam que é possuídos pelo Espírito Santo, né? Mas lá no candomblé a gente sabe, é possuído pelos deuses que são anjos caídos. E da execução do órgão ou de outros instrumentos característicos de um determinado povo. Ou seja, como Nabucodonosor, lá no capítulo 3, com cítara, com pífaro, com gaita, com qualquer instrumento, com qualquer estilo musical, com qualquer sorte de música. É a mesma linguagem, irmãos. É a mesma linguagem do capítulo 3 aqui. Vamos seguir aí. Movimento físico na celebração. A participação na celebração deve ser interna, mas deve ser, por outro lado, também externa. Isto é, de modo a mostrar a participação interna, por gestos e atitudes corporais, pelas aclamações, respostas e canto. Então, essa ênfase em gestos e atitudes corporais começou a ter o levantar das mãos, né?
o balançar da cabeça. Nós estudamos aqui, e acredito, me parece que eu não sei se eu entendi errado, parece que nós vamos ter o privilégio aí no grupo, na sala, de ter a explicação bem mais detalhada aí do Dr. Hélio Potin. O ritmo acentuado, sincopado, deslocado, o ritmo discordante, ele, pelo que a gente estudou lá, ele libera um potencial de energia muscular. Lembra que a gente falou aí dos atletas de Olimpíadas que ouvem música ritmada? Eu comentei aqui do Michael Phelps, que ele já perguntaram para ele por que ele está sempre ouvindo, né? Libera esse potencial de ação corporal. É o mover da carne, irmãos. Eles podem chamar de mover do espírito. O espírito profecia, Ellen White nos antecipa que eles vão dizer que é o mover do espírito, mas é o mover da carne. Move as paixões baixas, né? Mas é o propósito deles, por gestos e atitudes corporais. Vamos seguir aí. Eles terminam concluindo o seguinte: a igreja aprova e aceita no culto divino todas as formas autênticas de arte. Lembraram de alguma coisinha aí que a gente leu em Daniel 3? Toda sorte de música, desde que dotada das qualidades requeridas. Quais qualidades requeridas? Que haja movimentação corporal, que esteja de acordo com a cultura popular do povo, porque eles não se importam, a Bíblia é adequada à cultura da época, né? A Bíblia ela é reinterpretada a cada cultura. Então, essas são as qualidades requeridas. Não excluem todos os outros gêneros de música. Olha que expressão, né? Algumas versões bíblicas, eu acho que a Nova Versão Internacional lá de Daniel 3 diz, no capítulo 3, lá, versos 5, 7, 10 e 15, usa a expressão gêneros de música. Eles usaram aqui a mesma, né? Toda sorte de música, todo gênero musical, toda espécie de música. Página 90 aí. Terminando. Por isso, procure-se cuidadosamente que, na sua formação musical, os missionários fiquem aptos, na medida do possível, a promover a música tradicional desses povos. Ou seja, vocês vão pegar a letra sacra e vocês vão pegar a música popular. E é o que a gente começou a ver, irmãos. Depois do Concílio Vaticano, a coisa começou a ser introduzida sutil e paulatinamente. As gerações, o que uma geração aceita, a outra tolera, a próxima promove e depois, assim, passa a defender. Hoje nós temos uma geração que defende essa música, o rock, o samba para Jesus, né? Então, promover a música. Agora, olha que interessante, lá na igreja central minha, o departamental dos jovens, ele falou que ele estava fazendo um mestrado em liturgia com uma universidade católica. E ele disse que nós temos que dar mais ênfase à liturgia, nós temos que explorar mais essa parte do culto, que é a liturgia. Novamente, supressão do momento da palavra. O ápice do culto não é quando a gente fala para Deus, é quando Deus fala para a gente, através da exposição da palavra. O ápice do culto a Deus, no culto, lá no Monte Carmelo, no culto daqueles sacerdotes de Baal e de Astarote, né? Aquela multidão contra Elias sozinho, era a expressão corporal, se retalharem, a música, e Elias até tira um sarro com eles, ele é um pouco sarcástico ali. Às vezes a gente, irmãos, a gente vacila muito, né? Porque a gente perde a influência sobre os irmãos, porque a gente às vezes é muito atacado, a gente acaba aderindo ao sarcasmo. Não é da vontade de Deus, não é do Espírito de Deus. Elias, ele tira um sarro ali, ele diz o seguinte: cante mais alto, gritem mais, façam mais barulho aí, toquem esse rocão aí, porque Baal pode estar dormindo, ele pode ter saído de férias. Esse é o culto pagão, irmãos. Ele tem que ser muito exterior, tem que ser muito expressivo. O culto a Deus é aqui. Pode haver emoção, mas é uma emoção dirigida pelo Espírito Santo. Elias faz uma simples oração. Irmãos, o culto verdadeiro, ele é baseado não no que a gente pode expressar para Deus, mas no que a gente pode receber de Deus. O ápice do nosso culto é a exposição da palavra. E a nossa liturgia ficou gigante. E esse pastor,
ele, como departamental, ele não é o único. Vários pastores, amigos, conhecidos, pessoas queridas, começaram a ter formação, porque a nossa igreja ela achou que foi uma bênção o nosso curso de teologia ser reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação, onde tinha que ser reconhecido pelo FEC, Fundamento da Educação Cristã. O nosso curso passou a ter que ter uma grade. As nossas universidades passaram a ter que ter doutores, mestres, porque a legislação exige para que a graduação, né, de bacharel em teologia seja dada por uma universidade, ela tem que ter acima um número de mestres e doutores. Então, nossos pastores foram lá fazer mestrado e foram lá fazer doutorado, porque as nossas universidades não tinham nem qualificação para graduação, que dirá para mestrado e doutorado. E receberam praticamente esses ensinamentos aí do Vaticano II. Aqui uma foto aí do concílio. Bem, neste concílio, então, eles afirmaram duas coisas. Depois eu posso disponibilizar, se alguém quiser no privado, ou se quiserem que eu bote no grupo, é só pedir lá no grupo da Célula Pentecostal o PDF do Concílio Vaticano II. Eles afirmaram duas coisas, que as pessoas podem ser salvas mesmo estando em outras religiões. A Igreja Católica da Idade Média não aceitava. Agora, basta apenas que eles aceitem a autoridade do Bispo de Roma. Então, mas como eles levariam sua doutrina para as outras religiões? O Vaticano II disse que deveria haver toda sorte de música na liturgia. Da mesma forma que o rei Nabucodonosor fez, que Ellen White disse que a história se repetiria, pela linguagem da atração, usando o poder da música para embotar os sentidos. Bem, Mensagem Escolhida, volume 2, Ellen White diz assim: a genuína religião não requer grandes demonstrações corporais. Um contraste enorme, né, irmãos? Onde o Concílio Vaticano diz expressões corporais, movimentações físicas, a genuína religião não requer grandes demonstrações corporais. Estas não são indício da presença do Espírito de Deus. Querem um exemplo? Eu dei aqui, Monte Carmelo. Expressões corporais, retalhamento, gritaria, né, balbúrdia de barulho. Foi o dia inteiro que eles tiveram lá, né? Os profetas de Baal. Agora, em Mensagens Escolhidas, volume 2, né? Lá era a página 26. Agora, aqui na página 38, ela diz o seguinte: essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Eu pulei algumas páginas aí, a 36, 35, 36, 37, e coloquei essa frase final. Qual é o contexto histórico aí? Essas coisas que aconteceram no passado. Quem tem um pouquinho de conhecimento de história do Adventismo sabe que na década de 50 o Adventismo foi assediado por fanáticos. Logo após 1844, vários grupos espiritualistas, adventistas espirituais, adventistas nominais, vários grupos se desmembraram do movimento mirenita. Mas um acontecimento em especial, que ela relata aqui nesse capítulo Mensagens Escolhidas, foi o movimento da Carne Santa, logo depois, em Minneapolis, algumas décadas depois do surgimento do Adventismo, né? E o pastor Haskell, ele relatou para ela por escrito, né? E porque ele foi enviado pela Conferência Geral lá com outro companheiro, e ela escreve a ele e a esposa dele dizendo que o que eles relataram, Deus revelou para ela, né? Que estava acontecendo lá no movimento da Carne Santa, né? Que é o verdadeiro perfeccionismo, né? Tem sido invertida a palavra perfeccionismo, né? Mas o que é que acontece? Ela diz que o que aconteceu no passado há de ocorrer no futuro. Ela está sempre repetindo isso, que a história se repetirá, o que aconteceu no passado. É por conta da tipologia, irmãos. E a tipologia não é só bíblica, é dentro do Adventismo. Nós vamos ver aqui no final, se der tempo. Bem, ela diz que Satanás faria da música um laço. Laço, no dicionário, é uma armadilha de caça, um estratagema, um ardil, uma traição. Laço, engenho ou artifício para apanhar qualquer animal. Logro astucioso, conto, ardil, embuste, esparrela, estratagema. Cilada preparada para surpreender alguém. Alçapão, ratoeira. Terrível isso, né? Essa é a definição da palavra laço. A pessoa seria pega em um laço. Mas no inglês aí,
né? Trap, armadilha, cilada, alçapão, pegar em armadilha, armar laço ou armadilha. O que ela está querendo dizer? Mas alguns estudiosos aí, o pastor Ivor Myers expõe, eu tive aqui contato com o meu sobrinho, tem 2 graduações na área da língua inglesa, uma é licenciatura em literatura inglesa, e a outra ele é tradutor-intérprete. Ele falou, não, realmente, tio, não está errado, não. Eu vou colocar para os irmãos um slide aí, não é querer forçar a barra, não. Mas, etimologicamente, no inglês, kit de armadilha, trap set, que é a palavra que Ellen White usa, no original do Mensagem Escolhida, volume 2, é uma bateria em valor etimológico, é um conjunto de tambores, né? Um trap set, apesar da gente usar drums, né? Mas no valor etimológico do inglês. Aqui, irmãos, eu ia tratar, eu vi aí um pedacinho, eu vi que o irmão Roberto Castilho tratou com os irmãos já sobre a identificação de Deus com os 3 elementos da música. Melodia, o Pai, né? Temos aí Êxodo 15, 2, eu vi que vocês já viram, Salmo 118, 14, é uma repetição, porque os escritores bíblicos são fundamentalistas, nós seremos chamados de fundamentalistas, apesar que o mundo cunhou a palavra fundamentalista de forma torta, né? Pessoas violentas, fundamentalismo islâmico, fundamentalismo radical, mas os autores da Bíblia eles não fazem nada mais do que uma mera repetição. Os Salmos de Davi têm muitas expressões do Pentateuco, né? Salmos de Moisés, palavras de Samuel, Provérbios. O livro de Isaías, então, ele cita salmos, né? Os salmos foram feitos 1000 antes de Cristo e o livro de Isaías por volta de 780. Então, Isaías ele se fundamenta nos salmos, se fundamenta no Pentateuco, né? Jeremias repete aquela profecia de Deuteronômio 31, aonde Salomão, na sua oração, cita, quando vocês forem para cativeiro, e lá vocês orem com a face voltada para o templo de Jerusalém, citando também uma parte de Deuteronômio, né? E lá Daniel, no capítulo 9, cita isso, ele ora daquela maneira, porque ele está obedecendo a uma ordem que Deus deu. Então, esses autores, e quando chega no Novo Testamento, Jesus, Pedro, Paulo, é uma explosão de fundamentalismo. Eles estão citando e baseando-se em passagens, né? E aí nós temos aí, ipsis literi, né? O Senhor é a minha força, o meu cântico, a minha melodia. Vocês viram também que Jesus é a harmonia, e o Espírito Santo, né? Quem seria o ritmo na divindade? Movimento regrado e medido. Movimento ou ruído que se repete no tempo, a intervalos regulares, com acentos fortes e fracos. Sucessão de movimentos ou situações que, embora não se processem com regularidade absoluta, constituem um conjunto fluente e homogêneo no tempo. Esse seria o ritmo correto. A definição de ritmo no tempo, matematicamente harmonioso com nossos ritmos do corpo, né? Com o que Deus criou, com a verdadeira música, né? Agora, Satanás, ele faria uma contrafação, né? Nós vimos aí na Bíblia, em Gênesis 1, verso 2, a terra era vazia e sem forma e o Espírito de Deus movia sobre a face do abismo. Nós temos aí em 2 Pedro 1, 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Se a gente for pegar passagens do Antigo Testamento, várias vezes Sansão foi movido pelo Espírito Santo. Até o próprio Saul foi movido, Davi foi movido pelo Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo movendo, né, as pessoas. Então, há uma ordem divina na música. Se o irmão Castilho colocou, bem colocado para vocês aí, vocês já entendem que a música, assim como nós temos aí sólido, líquido, gasoso, 3 estados da água, né? Nós temos aí várias representações de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente usa uma música desordenada, ela desqualifica na nossa mente Deus. E por isso que Deus tem sido visto nas igrejas de forma irreverente, como alguém assim, como um colega de turma, algum colega de copo, né? Mas há uma ordem na música, divina na música. Olha o que Jesus fala em João 14, 28, na última parte. Vou para o Pai.
porque meu Pai é maior do que eu. Eu pergunto, Jesus é um Deus menor? Vocês acreditam nisso? Ou eles são três pessoas coexistentes, como Deuteronômio, como é falado na Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. O Senhor nosso Deus é uma unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a divindade. Mas como é que ele diz que meu Pai é maior do que eu? Em outra passagem, Jesus fala assim, eu não faço nada de mim mesmo, mas o Pai que realiza as obras em mim. Porque no plano da redenção, eles se revelam com funções diferentes. Assim como Deus criou Adão e Eva para representarem a divindade, como os dois uma só carne, mas havia uma liderança os dois são iguais, mas havia uma liderança, uma supremacia de Adão, né? Por isso que ele é cobrado. E também, irmãos, na divindade, eles assumem papéis, funções, eles são iguais em divindade, mas eles assumem no plano da redenção, da revelação de Deus, na história da redenção, na revelação do caráter de Deus para o universo, eles assumem papéis. Então, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo também, ele não fala de si mesmo. Jesus envia ele. Dá a impressão que ele é subordinado a Jesus, que Jesus é subordinado ao Pai, né? Paulo diz assim, o Pai é o cabeça do Filho, o Filho é o cabeça da igreja, assim como o homem é o cabeça da mulher. Mas é uma questão de revelação. Então, na ordem da música, o ritmo não pode ter a predominância. E aí que está, nós estamos agora vendo movimentos, até dentro da nossa igreja, dando uma ênfase de adoração ao Espírito, né? de cantar para o Espírito. Claro, o Espírito Santo precisa ser buscado, nós precisamos da plenitude, do batismo do Espírito, nós carecemos, mas ele não falará de si mesmo, não chamará atenção para si. O Espírito nos conduz a Jesus. Jesus glorifica o Pai e nos conduz ao Pai, que representa a divindade no plano da redenção. Entendem isso? Então, nós temos visto aí músicas, tem algumas músicas que criam até um mantra, o Espírito Santo, e fica repetindo, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo, uma ênfase no Espírito, no sentido de adoração. Mas o Espírito não chama a adoração para si. Ele nos leva a Cristo, que nos constrange ao amor do Pai, né? E Jesus fala, eu não glorifico a mim mesmo, mas glorifico o Pai. Então, irmãos, vocês estiveram aí em novembro também com o irmão Roberto Castilho aí, eu estive vendo uma exposição belíssima do plano da redenção no santuário. Os teus caminhos, ó Deus, estão no santuário, diz o Salmo 78. Então, 7:7. Há uma ordem divina aqui no plano da redenção. No pátio, a ênfase está no sacrifício do Filho, na justiça do Filho, na justificação. No lugar santo, está a ênfase no Espírito Santo, que nos leva e nos conduz à santificação. A mesa com os pães representando a palavra de Deus, o Espírito Santo, é que inspirou homens, moveu homens a escrever. Ele que inspirou a Bíblia. É o Espírito Santo que nos ilumina para interpretar a Bíblia. O altar de incenso, representando as orações dos santos, Apocalipse 8, representa, irmãos, o Espírito Santo, porque ele intercede por nossas orações, nós não sabemos como orar, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele nos ilumina que palavras falar com Deus. E o candelabro aí era alimentado pelo azeite, que é um símbolo do Espírito Santo. Jesus foi para o deserto e foi tentado nesses 3 itens aí, vocês viram aí com o irmão, nesses 3 itens aí, uma oração presunçosa, nos pães e na questão de receber o seu reino, o seu povo, por um atalho, sem sofrer. No lugar santíssimo é a Shekinah, a glória de Deus, né? A lei de Deus, o trono de Deus, né? Então, cada um tem uma expressão em um ponto do plano da redenção. E na música a mesma coisa. E o inimigo está desvirtuando isso aí. Agora, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. As coisas que descreveste, ela diz, o Senhor revelou-me que haviam de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se a tudo quanto é estranho,
haverá gritos com tambores, música e dança. Nós vamos dar uma pausa aqui e depois nós vamos iniciar, amanhã é domingo, né? Nós vamos ter aí, segunda-feira, nós vamos estar voltando nesse mesmo ponto que nós paramos aqui hoje. Ela está dizendo para o pastor Haskell que as coisas que ele descreveu por carta para ela, lá em Mensagem Escolhida, volume 2, ela diz que o Senhor revelou-me que haviam de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Nós vamos dar uma olhadinha em algumas tipologias. Nós vamos colocar aqui, irmãos, sem tentar forçar, nós vamos colocar alguns eventos na segunda-feira, alguns eventos históricos com o povo de Israel e com o povo adventista. E vamos traçar alguns paralelos aí. Porque algumas vezes, lá em 2005, 2006, quando eu comecei a usar esses temas aqui, né, eu não tinha muito recurso prático. Até hoje eu não tenho muito. Eu gostei muito das explicações práticas que o irmão Roberto deu aí e que eu vi lá no canal do Nando Batista, né? Porque é bom quando tem alguém que tenha prática, que só a teoria não resolve. Mas eu lembro que eu coloquei com muita cautela, com muito cuidado, mas a reação foi muito ruim. Eu nem entendia na época ainda que a gente estava lidando com uma droga, né? E esse texto foi usado por muitos ministros e anciãos, irmãos, dizendo que eu estava descontextualizando, que isso aqui se aplica lá ao movimento de Indiana, que não tem nada a ver com... Mas olha essa expressão aí, que está em azul. Imediatamente antes da terminação da graça. E ela não disse, nas páginas anteriores, que a história se repetirá? E aqui ela coloca o contexto, imediatamente antes da terminação da graça. Quem não entende que nós estamos vivendo justamente nos últimos dias, porque Deus está superabundando a sua graça, aonde abundou o pecado. Nós vivemos em pecado dentro da igreja durante muito tempo, irmãos. Eu vivi e nasci, cresci, não nasci no adventismo, eu era católico. Até os 10 anos eu tive que frequentar escondido. Aos 9 anos, quando meu pai se separou da minha mãe e foi embora, é que eu pude ser batizado na igreja. Nós estamos vivendo, nós desenvolvemos na igreja um adventismo roubado, né? O inimigo já muitas décadas atrás sutilmente estava aí minando, né, o adventismo, o bastião do protestantismo. E o que ocorre, irmãos, é que alguns estão tão resistentes, né, que eles ficam cegos. Aqui está tão claro, imediatamente antes da terminação da graça. Temos que estudar esse tema, temos que estar preparado, porque o nosso inimigo, ele é muito mais estudioso da Bíblia do que nós. Tem texto de Ellen White que ela diz que ele sublinha, ele grifa, ele estuda, ele fica perto de homens que estudam, preparando sermões, ele fica olhando, porque ele sabe que o Espírito Santo revela para os homens algumas coisas, e ele está tentando decifrar as profecias para se antecipar e se contrapor, e fazer a sua contrafação. Então, haverá uma contrafação do derramamento do Espírito Santo. Nós necessitamos estar preparados para a chuva serôdia. Ellen White diz que a chuva temporânea continua caindo, mas o inimigo irá fazer uma contrafação. E ele já está fazendo essa contrafação. Nós vamos ver alguns textos do Espírito de Profecia que mostram que contrafação é essa. Então, na segunda-feira, nós vamos estar retornando, tá bom? E ficamos aqui, então, com as nossas considerações. Amém, amém. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus pela mensagem que Ele enviou para nós nesta manhã. E este é o momento em que nós vamos iniciar as considerações. E antes, porém, nós fazemos uma oração e deixamos aqui o apelo para que cada um de nós, para que nós busquemos mais, né? Para ter uma maior compreensão, aprender cada dia mais, porque a importância nós estamos vendo do louvor, né? A importância da música. Então, que a gente possa aprender e colocar em prática. Sermos praticantes e não somente ouvintes, né? E nós vamos orar neste momento. Nós costumamos fazer 2 orações.
a terceira cantada. Então, nós vamos fazer 2 orações e a terceira será cantada, para darmos início às considerações. Aqueles que sentirem o desejo de orar, 2 pessoas aí, por gentileza. Vamos fazer, como nós fazemos 3 orações, e em público nós pedimos que as orações sejam objetivas. Quem poderia orar para nós? Heloísa? Ok, Heloísa. Então, você faz a primeira oração. E, irmão Marcelo, você pode fazer a segunda? Faço a segunda sim, irmã. E a terceira será cantada. Então, vamos orar. Bondoso Deus que estás nos céus, o nosso coração se enche de alegria, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto e o Senhor tem enviado mensagens e mensageiros para nos advertirmos, a estarmos preparados para que Satanás não sequestre a nossa mente e não nos engane. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui gratos e felizes, porque nesta manhã, mais uma vez, o Senhor repetiu aquilo que o Senhor deseja que nós fiquemos atentos. Obrigado, Senhor, pelo seu amor por cada um de nós. Obrigado pelo mensageiro que enviastes esta manhã. Nós queremos agora, Senhor, te pedir uma bênção toda especial por todas as pessoas que estão aqui nessa sala, pelas que vão ouvir mais tarde, através do YouTube, que elas possam compreender, Senhor, o recado que o Senhor está mandando do céu. Nós te louvamos e queremos ainda continuarmos ouvindo a tua voz nas considerações. Fique com cada um de nós, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, santo, santo, santo seja o teu nome, Pai. Tu tens os louvores magníficos dos anjos nos céus, e eles cobrem-se com as suas asas, Pai, para que não haja exaltação de seres que dependem, receberam de tuas mãos os talentos. Cura-nos também, Pai, do amor pelos holofotes, da exaltação própria, do orgulho. Dá ao teu povo, Pai querido, o espírito de humildade. Dá ao teu povo, Paizinho querido, a condição de refletir para o mundo o caráter de Jesus. Nos habilita pelo Espírito Santo, nos dê fome e sede, Pai querido, dessa dádiva do céu que é o Santo Espírito, mas nos ajude a não cair na contrafação de Satanás, a não sermos enganados por uma religião de sentidos, de exibição exterior, Pai querido, de coisas que apelem aos nossos sentidos, mas a nossa mente possa estar ligadinha e, através do Espírito, podemos ouvir aquela voz, como disse o profeta, por detrás de nós, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Pedimos essa bênção nesta manhã, dá-nos a bênção deste dia de sábado, concede-nos a santificação, pois o profeta também disse que é um dia que não é só um sinal que o Senhor nos criou, é um sinal que o Senhor nos santifica. Nós pedimos, Senhor Deus, a bênção, a santificação e o descanso desse dia, na tua presença, Pai, para todos, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o dia que temos de pedir pela bênção da presença do Senhor. Hoje é o dia que temos de orar pela bênção da presença desse amor. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama a chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Hoje é o dia que temos de orar, para que o céu derrame bênção sobre nós. Hoje é o dia que temos de falar, que Jesus está bem perto de voltar.
Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos ao Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Agora nós abrimos, este é o momento em que nós abrimos para as considerações, em que você pode compartilhar conosco o que o Espírito falou ao seu coração, através desta mensagem. Enquanto alguém se manifesta, levantando a mãozinha aqui, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que tocou. Assim, a mensagem foi uma bênção, né? Toda a mensagem fala aos nossos corações, mas teve algo que me chamou muita atenção, que foi o que o irmão falou sobre o verdadeiro culto não é aquilo que nós podemos expressar. Irmão Marcelo, eu gostaria de guardar as mesmas palavras que você falou, porque me chamou muita atenção quando você falou que não é o que nós vamos expressar, é o que nós vamos receber, né? Sim, irmã. No culto familiar, por exemplo, pela manhã e pela tarde, algumas pessoas entendem assim que o culto é uma expressão nossa para agradar a Deus, vamos aqui buscar as bênçãos de Deus para esse dia, mas na verdade o verdadeiro culto é uma expressão de gratidão pelo que Deus já fez, está fazendo e ainda fará, pela fé. Nós expressamos gratidão a Deus. Então, o culto, na verdade, é uma necessidade nossa, não é uma necessidade de Deus, né? Quando Deus orienta suas criaturas a adorá-lo, é por uma necessidade nossa, não porque Deus, ele é completamente vazio, completamente, 100%, já tá expressado isso em Cristo Jesus, de orgulho, né? Foi a acusação de Satanás, né? Que Deus estava buscando exaltação. E esse culto pagão é justamente isso, é uma expressão humana, é quase que um vociferamento humano, né, irmãos? O ser humano quer, de alguma maneira, uma demonstração, né, corporal, uma demonstração exterior. Ellen White tem um texto dela, depois eu posso trazer para vocês, que ela diz que quando nós precisamos construir templos magníficos, templos belíssimos por fora, é que está faltando fogo no altar, precisa de uma exibição exterior. Essas expressões, demonstrações corporais, exteriores, elas não são um indício da presença do Espírito de Deus, né? Elas não são. Deus não precisa disso aí, irmãos. Deus precisa que, humildemente, o ser humano reconheça a sua dependência dele. O culto é uma busca pela dependência da presença de Deus, né? Os anjos, eles se cobrem. Se a gente quer ver na Bíblia mesmo, a gente vai ver a solenidade lá nos Salmos, lá no livro de Apocalipse, né? Não é uma exibição exterior. Se a gente quer aprender a expressar um louvor correto, veja sempre aí como é que é representado a adoração dos anjos. É uma adoração reverente, e com temor, né? É exatamente isso aí. Não sei se eu fui claro para a irmã aí, eu não estou mais ou menos lembrado do ponto. Me chamou muita atenção quando você falou sobre... e foi bom o que você colocou agora, foi um complemento também no culto familiar. Amém, irmão? Foi muito bom a sua colocação. Quando você falou da liturgia, né? E me chamou muita atenção, que eu falei, não é realmente aquilo que nós vamos expressar, é o que nós vamos receber. E agora você complementou tanto na adoração, e a gente ter essa consciência de que a adoração a Deus é porque é bom para nós é que necessitamos dessa adoração, né? Você me chamou a atenção que Satanás queria ser adorado, né? Ele queria ser adorado,
e a gente ter essa compreensão de que o momento de adoração é bom para nós, porque nós necessitamos do Senhor. Né? Lembrei o momento em que eu falei essa frase aí, foi que eu estava comentando a experiência do Carmelo, né? Aquela quantidade enorme de sacerdotes de Baal e de Astarote, eles estavam fazendo uma exibição exterior, né? Eles fizeram um empenho durante o dia inteiro para alcançar os céus, né? Para chamar a atenção dos deuses, né? E é uma oferta humana, é como Caim, né? Ele ofereceu o melhor da sua lavoura. Mas Elias não, foi uma simples oração. Ali a expectativa toda era o que Deus podia manifestar. O pedido de Elias foi: Senhor, mostra que o Senhor é Deus. Então, nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos compreender, não é a reforma de saúde que a gente faz, não é o que a gente pode aprender, mas é o que Deus quer nos... É claro que nós temos que cooperar com Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, buscando entendimento, buscando participação, tanto quanto a gente reparte o pão, quando recebe o pão. Mas, na verdade, Ellen White disse: depois de ter feito tudo, considere-se como servos inúteis, porque é o que nós realmente somos. Tudo provém de Deus, né? Tudo vem dele, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, né? Então, na verdade, quando nós dizimamos e ofertamos, estamos aí com a lição do trimestre aí, né? Nada mais nós estamos devolvendo do que recebemos das mãos de Deus. Oi? Caiu a conexão minha? Será? Não, Marcelo, desculpa. Foi eu Não, que não liguei o meu microfone. Você agora foi mais profundo. Para a honra e glória do Senhor, você tocou agora num ponto que eu confesso que acabei de aprender. Por quê? No nosso entendimento, quando aquele povo lá no Monte de Carmelo, quando eles estavam fazendo todo aquele... gritando, se cortando, nós só focávamos num ponto. Nós focamos sempre no ponto de que o problema era que eles estavam clamando a Baal, ao Deus errado. Mas agora você chamou a nossa atenção que não era só isto. O que você está explicando me fez entender também a atitude, porque às vezes nós estamos achando que estamos clamando ao Deus verdadeiro, mas também com a atitude errada. Nós vamos ver isso aí, porque a gente teve que interromper por causa do tempo, né? Nós temos aí mais, dentro desse teminha pequeno aí, nós temos ainda mais, acho que uns 30 e poucos slides, nós vamos colocar na segunda-feira, e nós vamos dar uma pincelada aí em alguns eventos históricos, porque a profecia, nós temos o método histórico profético, né? A escola de profecia verdadeiramente protestante é histórico profético, apesar de todas as denominações terem abandonado a escola, terem entrado pela escola dispensacionalista, futurista, nossa escola é histórico profético. Então, nós vamos ver eventos históricos que corroboram isso aí, como o inimigo tem trabalhado com a música desde o início. Nós vamos ver na Bíblia e no Espírito de Profecia algumas histórias que mostram como o inimigo sempre usou essa falsa adoração, né? Deus seja louvado, viu? Eu anotei aqui algumas coisas que nós aprendemos mais nesta manhã. Agradecemos a Deus pela mensagem que Ele mandou para nós, não tendo aqui nenhuma mãozinha, nós não temos aqui nenhuma mãozinha. Opa, agora nós temos. Então, nós vamos... Heloísa, seja bem-vinda, minha princesa. Bom dia, pessoal. Um feliz sábado a todos, né? Bom dia. Esse assunto é um assunto muito, muito importante, né? Que a gente aprenda, porque Satanás tem preparado muitas ciladas, né? E a música é uma estratégia, então, de Satanás para sequestrar a nossa mente.
E agora, no mês de dezembro, né, de novembro, houve a Copa do Mundo. E a Copa, ali, quando houve o lançamento, né, da Copa pela FIFA, a FIFA lançou um vídeo aonde ela apresentou o mascote, né, que era o Laeb, ou seja, o mascote Verse, né? E nesse vídeo que a FIFA lançou, eu fiz um estudo sobre esse vídeo, né? E da mesma forma que Deus ele revela todos os seus planos através da Bíblia e do Espírito de profecia, Satanás também revela todos os seus planos, né? E a gente também vê que Satanás tem revelado esses planos através dos filmes, das novelas, dos desenhos animados, dos jogos de videogame, da música, né? Então, Satanás tem revelado os seus planos. E neste vídeo de apresentação, que é uma coisa aonde Satanás revela seus planos ali, ele fala do futebol, que quem inventou o futebol não foi o ser humano, né? Que foi o próprio Satanás que inventou o futebol. E nesse momento que Laeb, né, que na verdade é o próprio Satanás ali personificado ali através desse personagem, ele faz uma revelação. E ele conversando ali com o apresentador, ele fala assim ele fala assim que é ele quem dá todas as inspirações às pessoas do marketing, né, ali da FIFA, para que eles criem aquilo que ele quer. E aí o apresentador fala com ele assim: você quer dizer, então, que quando estou trabalhando em uma música, quando recebo um lampejo repetindo de inspiração, aí o mascote responde: bem, funciona nos dois sentidos. Nós, mascotes, sempre estivemos lá, desde a maçã de Newton até o primeiro cachorro no espaço. Ele usa uma linguagem aqui figurada para dizer que ele sempre esteve lá. Sempre tentamos ajudá-lo a alcançar a grandeza. E isso vale para o futebol, também nos egípcios, gregos e asiáticos. Então, ele está revelando aqui que os lampejos, né, que as pessoas recebem para criar suas músicas vêm de quem? Do próprio Satanás. Isso aqui está revelado no vídeo, né, que você citou, tá, Marcela? Acho que você até citou esse vídeo quando você falou da outra vez, né, que não tinha ele traduzido. Eu comecei, mas a traduzir, assim, a tradução é simples, mas a questão toda é a questão de colocar legenda. Tem um programinha para colocar legenda e, como eu falei, eu não sou muito habilidoso com essa parte aí O de próprio tecnologia. YouTube, né? Se você Sim, colocar lá no próprio YouTube, o próprio YouTube traduz. Mas, Heloísa, ele fala justamente sobre a música. Nesse vídeo, quando ele fala que nós estivemos sempre lá, dando esse lampejo, ele fala na música, nas artes, no futebol, sempre fomos nós. Então, ele usa a música. E o nome dele, Laeb, significa jogador habilidoso, o grande jogador habilidoso. Ele é o mais habilidoso de todos. E aí, então, eu identifiquei também como você identificou, é o próprio Satanás ali. Não é um outro demônio, um outro espírito, um outro anjo caído. É o líder deles mesmo. Ele se coloca, o nome dele é jogador de grande habilidade. Exatamente. Então, neste vídeo aqui, tem muitas revelações aqui de Satanás, né? Aqui ele fala do metaverso, né? Que é a tecnologia que eles vão usar para enganar o povo já no futuro, né? Eles querem que todas as pessoas tenham uma experiência espiritualista, né? Esse é o maior objetivo de Satanás. Todas as coisas que Satanás está fazendo, né? Através da música, através
dos filmes, das novelas, das séries, dos desenhos animados, é porque ele deseja que todas as pessoas elas venham ter uma experiência espiritualista, porque todas essas coisas elas levam as pessoas a uma experiência espiritualista. E lá no livro Atos dos Apóstolos, né, Ellen White ela fala assim: pelo Espiritismo, multidões são ensinadas a crer que o desejo é a mais alta lei, que a imoralidade é liberdade e que o ser humano deve prestar conta apenas a si mesmo. Então, gente, quer seja pela música, pelo filme, pela novela, pela série, pelo desenho animado, pelos jogos de videogame, todas essas ações que Satanás está preparando, ele está preparando o mundo para ter uma experiência espiritualista, né? Porque é o espiritismo que vai levar o ser humano à maior de todas as rebeliões. A maior de todas as rebeliões é contra o quê? É contra a lei de Deus. É isso que a Ellen White está falando. Multidões são ensinadas. Então, a música é um dos braços de Satanás, né? Satanás é como um povo, ele tem vários braços. E dentro dos vários braços, a música é um deles, porque ele quer ensinar as pessoas a crer que o desejo é a mais alta lei e que a imoralidade é liberdade. Então, a rebelião ela começou no céu. Lá no céu, né, Satanás já tinha esse discurso, né? Ele já tinha o discurso que a lei não era santa, não era justa, não era boa, que era impossível de ser guardada, que os anjos não precisavam de lei. Ou seja, o comunismo já começou lá no céu. Quando você lê o discurso comunista, é a mesma fala de Satanás lá no céu. E, através disso, ele quer levar multidões, né, a se rebelar contra a lei de Deus, né? Então, a gente vê como que Satanás ele declara que nesse vídeo, né, que é ele que inspira, inclusive a música, né? Ele está contando do futebol, aí ele sai do futebol e conta que a música também ele inspira. Mas ele falou que não é só a música, não, tem outras coisas que ele inspira também, né? E ele fala, né? Como você disse aí, da arte, da matemática, né? E outras coisas que ele inspira. Então, quando a pessoa tem aquela inspiração ali, né? Muitas das vezes ela vem do próprio Satanás, né? Então, nós temos que ficarmos muito atentos, né? Para que a nossa mente também não seja sequestrada e que ela venha ficar entorpecida para que a gente não compreenda, né? O que Deus quer nos falar agora nos últimos dias. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus abençoe essa mensagem, que nós possamos entender, né? Que Satanás tem vários braços para enganar as pessoas. E quando se trata do povo adventista, nós não desconfiamos, muitas das vezes, daquilo que está dentro da nossa casa, né? Eu acho que esse que é o maior perigo. Ah, não, mas é o pastor que trouxe, é o pastor que está falando, é o conjunto tal que está cantando. Não é possível. E aí é que a gente, às vezes, se engana, né? Então, a gente tem que ter esse filtro, né? Para a gente entender aonde é que está o erro. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos finalizar, nosso tempo está... Muito obrigada, Heloísa, pela sua contribuição. Hoje é sábado, nós vamos orar e irmos para a casa do Senhor, né? Agradecidos pela mensagem que ele mandou para nós nesta manhã. Irmão Marcelo, que o Senhor te abençoe grandemente, a você e a sua família, que o Senhor abençoe cada família aqui representada. E os Amém. nossos irmãos que não puderam estar presentes conosco. Vamos orar? Vamos.
Querido Deus, muito obrigada, Senhor. Somos tão pequenos, mas o Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, o Senhor não desiste de nós. Obrigada, Senhor, pela mensagem que o Senhor enviou para nós nesta manhã. Te pedimos que nos cure de toda a surdez espiritual, nos cure da cegueira espiritual. Pai querido, nós te pedimos que continue nos dando sabedoria, discernimento dos altos céus e poder para colocar em prática a tua palavra. Abençoe cada família aqui representada, abençoe nosso querido irmão Marcelo, que bondosamente se colocou nas tuas mãos, e dê-nos um sábado felizes na tua presença. Estamos muito, Senhor, muito agradecidos, e nos ensine a demonstrar a nossa gratidão através na prática. Nos ensine, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores, a te adorar na beleza da tua santidade. Ensina-nos a rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Fique conosco, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Um feliz sábado a todos. Eu vou colocar o hino aqui. O Senhor, o poderoso teu poder nos guia, Senhor, desce-nos vida, e ao desviar-nos de teu plano de amor. Vem, Jesus, a salvação. Teu é o poder e o Feliz sábado a todos e até amanhã, se Deus quiser. Estaremos aqui no mesmo horário. Que o Senhor abençoe sua casa. Amém, irmã. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado a todos e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, feliz sábado.